Nós estamos estudando primeira carta de Pedro, e eu tenho um desafio hoje. O desafio de pregar de uma maneira corrida e expositiva é que eu não posso pular os textos. E tem um texto que eu vi sempre pastores que pulam esse texto, e é esse texto que eu vou pregar. E depois, estudando o texto, eu vi a dificuldade do texto, porque o texto chama a atenção dos homens e chama também a reflexão das mulheres. E fala da submissão das mulheres, fala que o homem tem que cuidar da casa. Então eu já te aviso que o sermão talvez não seja tão reconfortante, mas ele vai ser um tanto quanto desafiador. Como pregador, eu não poderia chegar aqui no capítulo 3 e pular esse texto. Então eu vou expor esse texto com a graça e a misericórdia de Deus, pedindo que Ele fale ao nosso coração. Eu estou em 1 Pedro, no capítulo 3, eu leio a partir do verso 1 até o verso 7. Os irmãos já encontraram o texto, está todo mundo aí com ele a ponto. Quem encontrou, por favor, se você puder, tiver saúde, se coloque em pé em reverência ao texto sagrado. 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 7. Diz assim o texto sagrado: Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do vosso procedimento, o procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior de coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperaram em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante desse texto tão difícil, a minha oração é que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e fale com o teu povo, a fim de que todos nós possamos entender a dinâmica da casa, do lar cristão, a fim de que as nossas famílias e a nossa igreja sejam um exemplo para essa sociedade. Rogamos a tua bênção, pedindo que o teu Espírito fale ao nosso coração por meio da tua palavra. Usa-me, ó Pai, conforme a tua vontade. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. O meu tema hoje é uma vida exemplar, deveres conjugais. E eu me lembro quando garoto, assisti uma palestra na igreja a respeito de casamento e fiquei profundamente deslocado. E fui conversar então com uma irmã que era nossa líder. Eu falei assim, eu não sei por que eu tenho 10 anos, estou ouvindo essas coisas aí a respeito de casamento, tudo. E ela me falou uma coisa que eu achei tão interessante. Aquela senhora falou assim para mim, meu filho, essas coisas que você está ouvindo agora, talvez não sirva para você agora, mas vai servir lá na frente. E aí eu guardei aquelas palavras. O que eu quero dizer com isso? Se você não for usar essas expressões agora, guarde no seu coração para mais à frente, ou para você ajudar e aconselhar uma outra pessoa. Mas certamente eu quero crer que essa palavra também tem um grande peso para nós. A primeira carta de Pedro traz uma grande ênfase no testemunho pessoal, no testemunho da igreja, no testemunho cristão. E nós precisamos entender que uma vida exemplar para Pedro é uma vida que dá testemunho, que mostra a santidade de Deus a partir dessa relação que temos com o Senhor. Então nós temos alguns deveres cristãos diante, por exemplo, das autoridades que nós já estudamos, diante
dos patrões, como nós vimos hoje pela manhã, diante da família, e agora Pedro vai colocar algumas realidades de submissão do marido para com Deus e da esposa para com o marido, e nesse contexto de santidade e testemunho cristão, ele vai falar do relacionamento conjugal e vai mostrar para nós como o relacionamento conjugal é o relacionamento mais íntimo que o ser humano pode ter, nesse sentido de que Deus criou a família, e Pedro aqui vai tratar então de algumas questões de marido e mulher, para tratar em relação à igreja, e ele vai falar da beleza da mulher. Nada acontece por acaso, amém? A gente não crê no acaso, a gente crê na providência de Deus. E aprove a Deus que esse texto caísse nas minhas mãos na semana do Dia da Mulher. Porque às vezes nós temos uma falsa perspectiva de que o cristianismo não valoriza as mulheres. Na realidade, foi o cristianismo que deu a sustentação para as mulheres. Até Jesus, as mulheres não eram contadas. Eu vou falar um pouco sobre isso. Até Jesus, as mulheres não eram reconhecidas. Mas em Jesus, as mulheres são reconhecidas. E Pedro, que andou com Jesus, vai falar para nós da beleza da mulher. Qual é a beleza das mulheres? Então Pedro começa falando da mulher e ele vai dispensar a maior parte da sua fala se relacionando e mostrando às mulheres como o cristianismo provocou grandes revoluções em seu momento histórico e ainda continua promovendo reflexões e dando oportunidade às mulheres. Nós sabemos que as mulheres são uma força incrível nas igrejas batistas desde sempre. Quem é batista aqui desde sempre? Nós sabemos disso. As irmãs sempre foram e ainda são a grande força da igreja. O pastor precisa contar com os joelhos das irmãs, com a dedicação das irmãs em oração, com a piedade das irmãs e com a força das irmãs. As irmãs conduzem a igreja, as irmãs têm uma mobilidade incrível na igreja. E as irmãs têm essa valorização na igreja. E por isso, inclusive, que boa parte das igrejas, segundo o último censo do nosso país, são formadas por mulheres. O grande reduto de mulheres está na igreja e por isso a igreja precisa honrar as mulheres, cuidar das mulheres, e eu dou graças a Deus porque as mulheres vão retomar as suas atividades nessa semana. Todas as mulheres, de 0 a 100, não temos ninguém ainda acima de 100. A avó vai chegar, né? A avó vai chegar. Mas ainda não. Então, de 0 a 100, todas as mulheres aqui reunidas no próximo sábado. Orando, meditando. E eu fiquei sabendo aí do menu do café. Parece que vai ser um negócio bacana. Venham. Todas as mulheres. Mas eu quero dizer que a igreja valoriza as mulheres. E as pessoas às vezes não entendem isso e pensam que a igreja às vezes trata as mulheres como se fosse apenas um número, e não é esse o nosso objetivo. Para o cristianismo, a mulher, e aqui coloca entre aspas, a mulher não é uma coisa, não é objeto. Para o cristianismo, a mulher não é um número. Para o cristianismo, a mulher não é escrava do lar. A mulher é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus e deve ser tratada por nós com toda a dignidade do mundo. E nós, inclusive, precisamos ensinar isso às nossas crianças. Desde pequeno, eles precisam entender a valorizar e a respeitar as mulheres. E Pedro está colocando essa realidade, porque no primeiro século, naquela cultura, uma mulher não era respeitada, não era contada. Nós às vezes falamos agora desse momento histórico mais recente nosso, dos 2 últimos séculos, quando a mulher agora conseguiu ter acesso a voto, conseguiu ter acesso ao trabalho, mas isso é extremamente recente. Na época de Jesus, as mulheres não eram contadas, as mulheres não eram respeitadas, as mulheres não tinham opinião, não tinha liberdade, não tinha fôlego para falar, elas só tinham o reduto da casa e simplesmente o reduto das próprias mulheres. E veja que o cristianismo dá essa valorização às mulheres. Pedro aqui, preocupado com as mulheres recém-convertidas ao cristianismo, vai dar uma orientação muito específica, porque no primeiro século, a religião do marido é a religião da esposa. Não pensem os irmãos e as irmãs que naquela época a mulher poderia chegar na mesa do jantar e falar assim: meu marido, eu quero conversar com você sobre religião. Não existia isso. A religião do marido era, consequentemente, a religião da esposa.
E a religião da esposa tinha que ser a do marido. E aqui não cabia conversa. E aí Pedro, preocupado com as irmãs que estavam se convertendo, vai dar essa grande instrução para a igreja. E aí eu quero então mergulhar com os irmãos nesse texto para entendermos aquilo que Pedro está orientando a igreja. Dá uma olhadinha comigo, verso 1 e 2. Ele se direciona às mulheres. Mulheres, sede vós igualmente submissas. E por que vós igualmente? Porque ele já estava falando de submissão, como nós estudamos pela manhã. Ele estava falando de submissão a Cristo. Então, da mesma maneira que Jesus se submeteu ao Pai, mulheres, se submetam ao seu marido. E aqui Pedro está nadando na teologia de Paulo. Vamos lembrar a teologia de Paulo. Na teologia de Paulo é o seguinte: as mulheres se submetem ao marido porque o marido precisa amar a esposa. Então, às vezes, as pessoas não entendem as terminologias bíblicas e ficam falando assim: ai, pastor, você não sabe como que é o fato de ser submissa como mulher. E aí a gente tem que falar assim para as mulheres: mulher, você não sabe como é amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Se entregando, se dedicando, se devotando, se derramando. Então o marido precisa cuidar da esposa, para que a esposa então sinta-se confortável nessa postura de submissão a ele. Então veja: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então Pedro está falando o seguinte: olha, o procedimento da mulher cristã é que vai trazer o seu marido e vai ganhar o seu marido a Cristo Jesus. Se ele não obedece à palavra, por conviver com uma mulher santa e piedosa, essa pessoa vai se converter e em dado momento Deus vai usar essa mulher cristã para levar o seu marido à fé em Jesus. E por isso ela vai temer ao Senhor e por isso ela vai se submeter. E aí nós precisamos entender várias coisas aqui, porque Pedro está retomando aquele conceito de Salomão quando ele vai falar da mulher sábia e virtuosa. Lembra Salomão? Quantas mulheres Salomão teve? Lembra? E ele faz uma pergunta lá interessante em Provérbios: mulher sábia e virtuosa, quem achará? Eu não sei os irmãos, eu posso falar que eu achei. Faz um agrado aí, Caçoia, aperta a mão dela, fala: eu achei. Mulher sábia e virtuosa, mulher que cuida da casa, mulher que cuida dos filhos, mulher que cuida da família, mulher que é temente a Deus, mulher que é louvada pelas outras mulheres, respeitada pelas outras mulheres. Então veja, o que Pedro está pintando para nós é uma mulher extremamente submissa a Deus e que tem um comportamento, um procedimento tão sábio, tão eficaz, uma mulher tão virtuosa, que as outras mulheres olham para ela e desejam ter um pouco daquela mulher, e o seu marido, mesmo incrédulo, vê que ela anda com Deus e vê que ela teme a Deus. O que nós precisamos na nossa igreja? De mulheres tementes a Deus, de mulheres sábias. E aí o sábio Salomão vai dizer que a mulher sábia faz o quê? Edifica a casa, mas a mulher tola derruba a casa. A mulher tola gosta de bagunça, de briga. A mulher tola é aquela que não aguenta desaforo do marido. E coisa difícil para as mulheres é conviver com o marido incrédulo. Aí ela pega, ela vai bater boca, ela vai bater de frente, ela vai mostrar que ela sabe. Ou a mulher logo se converte, ela vai para a reunião de oração e ela chega lá na casa dela e fala assim: agora nós estamos orando por você, viu? Para você se converter, seu cabra safado, para você largar essa bebida. E ela começa a ter o confronto, para você largar esse vício de futebol, essa bebedeira, essas coisas. E a mulher vai para o confronto. Não, o que Pedro está dizendo é o seguinte: mulheres, vocês precisam ganhar os seus esposos, não com palavras, não com enfrentamento, não com xingamento, mas pelo proceder. E se tem uma coisa, irmãos, que a mulher sabe fazer bem, é falar sem falar. É verdade ou não é? Os maridos. Nós homens sabemos quando a mulher não quer falar, mas ela quer falar muita coisa pelo silêncio dela.
E a gente sabe quando nós erramos e ela não fala verbalmente, mas ela fala. Quando você está no carro e ela fala assim, você pergunta alguma coisa, ela fala, não sei. Ou, depois de uma discussão, de uma situação, aí passa um tempinho, vocês estão olhando para mim com uma carinha assim de que... tá parecendo encontro de casais, né? E aí, você fala uma coisa, você solta uma questão assim, ela fala assim, vamos ver. Aí você fala assim, complicou, porque ela não está falando. Mas a mulher também, ela tem uma situação de introspecção, que quando ela está tão tomada pelo Senhor em oração, o marido percebe. E o marido fica falando assim, mas você não vai falar nada? Não vou falar nada. E se tem uma coisa que a mulher fala para nós, que gela até a espinha, é quando ela fala assim, não vou falar mais nada. Daqui em diante eu só oro por você e por essa situação. Se a sua mulher, meu amigo, um dia falar isso, põe o seu joelho no chão e vá orar. Porque essa mulher que Pedro está colocando aqui para nós, é uma mulher que ela é tão temente a Deus, ela é piedosa, ela é uma pessoa de oração, e ela não vai ficar falando, ela vai apenas e tão somente se comportar bem como uma mulher cristã. E se comportando bem, o marido, segundo Pedro, vai observar o seu honesto comportamento cheio de temor. Olha que interessante, essa mulher sábia é uma mulher cheia de honestidade. E se tem uma coisa linda nas igrejas por onde passei, e agora já posso falar isso, que eu tenho mais de uma década de ministério pastoral, se tem uma coisa linda nas igrejas, são as mulheres honestas, hein, gente? Mulheres de Deus, mulheres cheias de temor. Louvado seja Deus por essas mulheres. Mulheres que são guerreiras, mulheres que trabalham, que cuidam das suas casas, que cuidam da igreja, que oram pelo pastor. E a gente olha para a agenda de algumas irmãs, eu falo assim, que tempo ela encontra para fazer tudo aquilo que ela tem que fazer? E o seu marido fica olhando para ela e falando o seguinte, que mulher sábia é essa? Que bênção é aos homens ter uma mulher sábia na sua convivência. E nós precisamos olhar para as mulheres e aprender com esse santo procedimento, com essa vida de temor a Deus. Inclusive, algumas décadas atrás, eu tinha uma crítica, que é o seguinte, sempre que a igreja precisava ter um momento, ou um movimento de clamor por alguma necessidade, as igrejas falavam o seguinte, chama as mulheres de oração. E aqui eu estou fazendo uma crítica, por que a gente não chama os homens de oração? Porque olha o que Pedro está colocando, porque essas mulheres, sensíveis à voz de Deus, são extremamente cheias de temor a Deus. Como é bom caminhar ao lado de mulheres piedosas, e veja, Pedro está enaltecendo as mulheres, e aí entra a questão da submissão, que é um tabu na nossa sociedade. Quero explicar essa expressão. Pedro está falando o seguinte, submissão não tem a ver com uma submissão servil da mulher em relação ao homem. Na realidade, essa expressão é de um cunho militar que tem a ver com hierarquia, onde a pessoa esvazia do seu eu. E aqui não é uma hierarquia social, aqui é uma hierarquia espiritual. Quem é o cabeça da igreja? Quem? Cristo Jesus. E quem é a noiva? A igreja. E aí Paulo vai trabalhar com essa realidade e vai falar o seguinte, o marido é o cabeça da esposa. E qual que é a missão do marido? Amar, cuidar, se dedicar, prover. E qual que é a missão da mulher? Porque a expressão submissão são duas expressões unidas, sub e missão, beleza? Submissão. Debaixo de uma missão. Retomando o conceito bíblico, qual que é a missão que Deus deu para a mulher? De ser auxiliadora, de ser parceira, de ser o quê? Incentivadora. Então veja, submissão bíblica significa que a mulher, ela vai apoiar o marido, ela vai ajudar o marido, ela vai empurrar o marido. E agora, diga-se de passagem, tem alguns maridos que só vai empurrado mesmo, né, irmã?
É assim, tem que empurrar o marido, empurra esse trem. Ora por ele, faz força e vai. Porque tem uns cabras que não deslancha. Você fala assim, agora esse ano essa pessoa vai ser de oração, ele vai amar mais a esposa, ele vai abrir a porta do carro, ele vai ser gentil, ele vai cuidar bem da sua filha, ele vai cuidar bem das irmãs, ele vai ter um olhar mais atento. E a mulher pinta o cabelo, ele não percebe. Ô marido. Ela faz a unha, ele não percebe. Ela pode até fazer aquele tal de, como chama lá, que descasca toda a pele lá, peeling, e ele não percebe. Que história é essa? Então veja, submissão. A mulher está debaixo da missão de Deus. Então para a mulher não é difícil. É só ela cumprir a missão de Deus. E qual que é a missão de Deus? Apoiar, incentivar, ajudar, auxiliar. Tudo aquilo que está lá em Gênesis. E aí vem Pedro e vai falar o seguinte, olha, as mulheres precisam se submeter. Daqui a pouco eu vou pegar no pé dos maridos, hein? Não pensa que eu vou escapar não, hein? Os maridos, vou chegar em vocês. Mas aí Pedro vai falar o seguinte, olha, precisa ter essa ideia da submissão. E a ideia da submissão bíblica não tem nada a ver com inferioridade, competitividade ou rivalidade. E a esposa precisa ser parceira do seu marido e ser submissa somente ao seu marido. E parece que a gente precisa ensinar isso para a sociedade. Porque alguns homens aí desavisados e outros maldosos pensam que a esposa dele deve ser submissa e todas as outras devem ser submissas. Já falei isso para a Natália. Ó, a submissão é só comigo, hein? Só nós dois aqui. Não é com os outros homens. Porque tem uns homens por aí que pensam que todas as mulheres devem estar debaixo da autoridade dele. Ele fala e ele acha que todo mundo tem que ouvir o que ele está falando. Inclusive, nessa semana, a gente ouviu alguns áudios vazados aí de um político que foi uma coisa vergonhosa. O pensamento dessas pessoas em relação às mulheres. Um negócio, assim, vexatório, lamentável. Bem na semana das mulheres. Um negócio, assim, ridículo. Agora, mulheres têm que ser tratadas com honra, com respeito. E nós ensinamos isso na igreja. E por isso nós estamos hoje falando aqui dessa orientação que é bíblica. E aí Pedro vai falar da beleza da mulher. E qual que é a beleza da mulher? Dá uma olhadinha. Por quê? As mulheres do primeiro século que tinham dinheiro, o que elas faziam? Mulheres que têm dinheiro. Que era do primeiro século e é a cultura que temos hoje também. Elas iam lá nos ambientes da época e compravam o quê? Roupas finérrimas, aquelas coisas assim, alto padrão, brincos de ouro, cabelos frisados. Aí eu fui fazer a lição de casa, no grego, cabelos frisados é a tal da nossa chapinha hoje, lembra da chapinha? O Babyliss, eu acho que é Babyliss que chama, é isso mesmo que chama? Que enrola? É chapinha e babyliss, né? E aí, então, na época, eles tinham pedras, eles colocavam no cabelo para fazer cabelos ondulados e fazer detalhes com, como que chama? Tiaras de ouro e tal. Então, Pedro está falando dessas mulheres. Por quê? As irmãs da igreja não tinham essa condição financeira. Porque eles estavam o quê? Dispersos. E as irmãs da igreja estavam se sentindo o quê? Inferiores. E aí Pedro vai falar assim, não, irmãs, dá uma olhadinha comigo, versículo 3, não seja o adorno da esposa, aquilo que é exterior. Irmãs, não fiquem preocupados com a beleza física, estética, porque a beleza da mulher cristã está no seu interior. Não fiquem preocupadas, mulheres, com o frisado de cabelos, não fiquem preocupados com os adereços de ouro, com os aparatos de vestuário, não. Parem de se preocupar com isso. Parem de se preocupar com a estética. E a expressão grega aqui, adorno, significa estética. Cosmético. Parem de ficar preocupados com essas coisas. E aí nós vivemos, infelizmente, amados irmãos, uma ditadura da beleza. Onde temos aí os padrões pré-estabelecidos e infelizmente as mulheres sofrem para se enquadrar nesse padrão. Vez por outra nós ligamos a televisão e a gente vai contemplando pessoas, mulheres bonitas, jovens, que vão fazer procedimentos estéticos para tentar custear isso um pouco mais barato e acabam morrendo na mão de pessoas simplesmente para se enquadrar num padrão estético.
Há muito tempos atrás, eu aconselhei e convivi com uma moça, e pastoreei uma moça, que ela sofria de uma doença mental, porque ela simplesmente sofreu bullying na escola e ela não se enquadrava nos padrões estéticos do mundo ou das revistas. E aí, aconselhando aquela moça durante alguns anos e acompanhando a sua história, os traumas, porque ela se alimentava e depois ela mesmo colocava o dedo na sua garganta para poder vomitar, porque ela não queria se sentir gorda. E vocês não imaginam o trauma daquela moça. Ela falava assim, mas eu tenho que ser parecida com aquela pessoa que está na evidência, na capa da revista. Eu falava, não, filha. A sua beleza não está na aparência, porque Deus te fez desse jeitinho que você é. E nós precisamos, irmãos e irmãs, ensinar as nossas crianças a amarem os seus corpos do jeito que Deus fez. Vocês estão olhando para mim, mas eu sofri muito bullying na escola. Naquela época a gente não ligava, e graças a Deus, Deus me sustentou, né? Porque eu era baixinho, e aí todo mundo ficava tirando onda comigo. A gente levou numa boa, mas a nossa geração hoje, o impacto emocional é muito maior. O que Pedro está dizendo é o seguinte, vamos ensinar as mulheres que a beleza das mulheres não está tão somente na aparência física. Afinal de contas, a aparência física, de tempos em tempos, vai dando uma decaída, não tem jeito. Precisamos aprender, inclusive, a envelhecer. Particularmente, tive crise com isso. Já falei isso para a igreja. Mas as mulheres precisam entender que a beleza não está na aparência, não só na aparência. E aí Pedro vai falar o seguinte, olha, o que é bonito nas irmãs, versículo 4, é o homem interior, é essa alma unida, aquilo que é incorruptível, essa mulher cristã vestida de um espírito manso e tranquilo. Sabe qual é a beleza da irmã cristã, da mulher cristã? É essa mulher revestida pelo Espírito Santo de Deus, essa mulher temente a Deus, essa mulher que tem a sua alma ligada ao eterno, e que ela se encontra e tem a sua autoestima completamente restabelecida, porque ela se vê como amada diante de Deus. Então qual é a beleza da mulher cristã? É essa vida de unidade com o nosso Senhor. É uma mulher trajada de um espírito manso e tranquilo. Agora, tem irmã que quando se converte precisa passar uma longa jornada naquele processo do discipulado para amansar, não tem? Tem. Eu já batizei uma mulher brava, pensa uma mulher brava. O pessoal brincava comigo na igreja, falou, pastor, se você tomar cuidado, ela passa rasteiro no senhor no batistério e derruba lá. Brava. Brava. E eu discipulando aquela mulher, conversando com ela, mostrando a beleza dela, mas foi tão incrível, que no dia do batismo dela, ela soltou um sorriso tão lindo, e essa mulher voltou para sua casa tão realizada, tão feliz, e o seu marido um dia me chamou e falou assim, pastor, agora eu acredito nesse evangelho. Eu falei, por quê? Minha mulher é outra. Depois que Jesus entrou no coração da minha mulher é outra. O que aconteceu? Ela falou assim, pastor, essa mulher agora ficou mansa, tranquila. Ela brigava comigo, brigava com os cachorros, brigava com as crianças, brigava com os vizinhos. Agora ela está tranquila. Agora ela evangeliza, ela pega folheto da igreja, agora mudou. Então veja, a beleza da mulher é essa transformação interna. E aí vem o sábio Salomão dizendo para nós que um coração bonito deixa o nosso rosto mais formoso. As irmãs são lindas, por dentro e por fora. Agora, alguém vai falar assim, então pastor, o senhor está dizendo que as mulheres não devem se cuidar, não devem fazer tratamento estético, não devem cuidar do cabelo, das unhas, do corpo, nada disso. Inclusive, uma dica aos homens, se você puder, investe. Eu sempre disse que ter uma mulher bonita do lado custa caro. Os homens, dá uma balançadinha aí, custa caro. Quem tem filha mulher sabe, custa caro, custa caro. Aí o marido chega
Pastor, minha mulher está meio de qualquer jeito. Falei assim, qual é o valor que você está investindo? Qual o valor do orçamento que você libera para ela se produzir? Eu acho que eu já falei bastante das mulheres, tá bom? Ufa, fala, ufa. Vamos para os homens. Maridos, verso 7. Maridos. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro agora se volta para os maridos e fala o seguinte: maridos, agora a responsabilidade é com vocês. Já falei com as mulheres, já ensinei as mulheres, mas o homem cristão não pode ser negligente, o marido não pode ser negligente. E Pedro vai falar o seguinte: igualmente vocês também precisam de submissão. Maridos, nós precisamos estar debaixo, submissos à orientação de Deus, para cuidar bem da nossa esposa, casa, família. O marido deve amar a sua esposa, e amar envolve dedicação, envolve renúncia, envolve compromisso com a relação conjugal. O marido precisa amar a sua esposa, os filhos e o lar, e não ser egoísta, porque tem muito marido egoísta, e o egoísmo mata o amor da esposa. E a esposa não se sente amada e respeitada, e os filhos não se sentem acolhidos numa casa onde o pai, o homem, não demonstra o amor. A esposa só se submete, segundo o padrão bíblico, quando ela vê e sente o amor do seu marido colocado em prática. E aí Pedro vai colocar alguns aspectos aqui. O aspecto físico, dá uma olhadinha comigo aí no texto. Maridos, vivei a vida comum do lar. Em outras palavras, Pedro está dizendo literalmente: vocês estão morando debaixo da mesma casa, debaixo do mesmo teto, então vivam a vida comum. Pedro está aqui conclamando os homens a viverem unidos às suas esposas. Porque convenhamos, o que tem de casamento de fachada, porque não há o quê? Convivência. Pedro está falando da vida comum do lar, da rotina da casa, do ritmo diário. Não sei você, mas às vezes eu fico chocado quando a gente está assim, sempre com crianças. Não sei vocês, mas eu sou observador e gosto de observar crianças. Uma vez, num churrasco, muito tempo atrás, a gente estava alguns amigos. O Timóteo era bem pequenininho, estava engatinhando ainda. Jovens casados, com filhos. E aí um casal de amigo nosso estava com um menininho, 7 anos. Aí ele chegou pro pai, a gente ali conversando, comendo carne, aquela coisa e tal, não sei o quê. Perguntou alguma coisa, ele falou assim: pergunta para sua mãe. O menininho foi lá na mãe, tal, não sei o quê. Papai, eu posso não sei o quê? Pergunta para sua mãe. Aí tal, eu achei estranho. Segunda vez. Aí não sei, alguém lá perguntou lá: e aí, quanto tempo vocês têm de casado? Maridos, fala uma cola, por favor. Dia do filho que nasceu, do casamento, marca num papel, faz uma cola no celular. Se vira, não pode errar. Aí o marido falando assim, puxou a mão da esposa e falou assim: quantos anos que é mesmo? O que eu vi ali naquela cena? Que aquele marido estava por fora de tudo. Ele não estava no ambiente da casa. Ele não convivia com a esposa e com os filhos. O que Pedro está chamando a atenção é o seguinte: tomem cuidado. Vocês estão debaixo do mesmo teto, conheça tudo das pessoas que moram na sua casa. Essa é a função do pai, essa é a função do esposo. É uma vida comum. Tem marido que não sabe nem o que a esposa gosta de comer, é um absurdo. Onde que ela gosta de passear? Onde que ela gosta de visitar? Que sorveteria que ela gosta? Que cor de roupa que ela gosta? É um absurdo. O que Pedro está falando é o seguinte: você tem que ter uma vida tão comum com a sua esposa, que tudo que ela conhece e gosta, você sabe, e seus filhos também. Inclusive, eu acho, é a minha tese, eu tento fazer isso lá em casa, nós precisamos ensinar o filho a amar a mãe, para que ele aprenda. Uma dica: uma vez por mês eu levo o Timóteo para a gente comprar uma flor e a gente levar para a Natália. Aí ele fala para a mãe dele que foi ele que comprou, que a ideia foi dele, mas ele precisa aprender.
Timóteo, você vai ajudar a sua mãe. Outro dia eu tive uma conversa dura com ele. Se o papai faltar, você assume a casa, tá bom? Ele todo bonitinho assim, olhando para mim. Sim, papai, eu vou cuidar da mamãe. Pode deixar, eu cuido. Aí eu achei tão bonitinho, ele falou assim, eu vou cuidar até dos passarinhos. Cuido. Para ele aprender. Para ele aprender a amar, a conviver. Nós não podemos, irmãos, viver debaixo do mesmo teto sem ter convivência com as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade. Eu me lembro uma vez quando meu pai falou para um amigo, falou assim, eu nem vi meu filho crescer. A vida passou. Eu nunca fui numa reunião de classes. E todas as vezes que eu converso com meu pai, isso machuca o seu coração, porque ele não foi ensinado. Precisamos conviver com as nossas esposas. A vida comum do lar. E algumas esposas precisam ficar lembrando o marido que tem alguns reparos para fazer em casa, 6 meses, 1 ano, é assim mesmo. Não desista não, irmãs, a gente vai fazer o serviço de casa. Não estou nem olhando para ninguém agora. É assim, é vida comum. Às vezes você chega na casa do outro, lá a pessoa fala assim, ó, pastor, já falei pro marido aí, ó. Tá em 6 meses esse negócio. Eu falei, eu sei, tem 1 ano, né? Tem 2 anos e tal. Vida comum do lar. Ele vai falar também do aspecto intelectual, espiritual. Ele fala assim, além de viver junto, o marido precisa ter discernimento. O marido precisa ter discernimento. E qual que é o discernimento do marido? Uma vida de sabedoria, uma vida atenta à casa. Sabedoria para fazer as coisas certas, na hora certa, de uma maneira correta. Ter palavras positivas. Discernimento para o marido vai trazer a dignidade do lar, segurança. Irmãos, como nós precisamos nos nossos dias de discernimento. Entender, fazer uma boa leitura, passar confiança. Como tem sido difíceis os nossos dias. As músicas, a literatura. Dia desses, uma questão bem simples. Tenho ensinado o Timóteo a ler gibi. Ele não lê ainda, mas ele vê as figuras. E aí passei lá na banca e comprei várias revistinhas. Entreguei para ele, comecei a ler. Aí quando eu vou folhear a revistinha, eu falei, tinha uma imagem lá, uma figura. Aí fui dar uma olhada, que na minha época aquele gibi era tranquilo. Mas agora ele está completamente sexualizado. E um gibi vendido para criança de 5, 6 anos. E o marido, o pai, o esposo precisa ter o quê? Discernimento. Falei, não filho, essa aqui não, o que aconteceu? Rasguei na hora. E ele, muito inteligente, falou, papai, mas custou R$7. Falei, já era. É melhor R$7 no lixo do que você lendo e vendo essa porcaria que vai te levar para o Satanás. Você é de Deus, meu filho. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, é que nós precisamos vigiar as nossas casas. Satanás está rondando os nossos lares, querendo sabotar os nossos filhos e netos. E nós precisamos ter, como maridos, homens de Deus, discernimento. Discernimento. O aspecto emocional. O discernimento vai nos ajudar a entender que a mulher, segundo Pedro, é a parte mais frágil. E a expressão de Pedro aqui está ligado à relação emocional. E as mulheres são mais sensíveis mesmo. Sim, ponto final. Gostem ou não, são. E nós precisamos ter muito discernimento para entender os momentos de falar as coisas. Às vezes, nós maridos não sabemos a hora certa de pontuar algumas coisas. Eu diria que nós precisamos sentir o clima, entender o ambiente. E a minha dica para você é o seguinte, você dá uma sondada. Você chega assim de manhã e fala o seguinte, tá tudo bem hoje? Emocionalmente você está tranquila? Mais tarde a gente pode conversar desse tema. Se você perceber que não é aquele dia, não é aquele dia. Passa para um outro dia, deixa para outro dia, passa para outro mês, passa para outro ano. Cuidado, porque ela vai sentir mais. Ou as nossas expressões serão mais contundentes para ela.
Nós homens tratamos as questões ou as relações de uma maneira mais abrupta, não é assim? E às vezes os homens se esquecem que entraram dentro de casa e vão conversar com as esposas como se estivesse conversando com um amigo do trabalho. Vai dar ruim, não vai? Vai dar ruim, não tem jeito. Ou, como eu já disse, quando a mulher, se prepara, se cuida, se embeleza, e o marido não é capaz de visualizar. Isso machuca. Por isso que, inclusive, eu elogio todas as mulheres. Falo, reconheço, percebo. As mulheres precisam se sentir bem. As mulheres precisam ser elogiadas. Cabe ao marido ser romântico. Cabe ao marido ser gentil. Cabe ao marido ser cavalheiro. Qual foi a última vez que você abriu a porta para sua esposa entrar? Mas quando você namorava, você abria, né? Deus está vendo, hein? Trato, delicadeza, respeito, aprender a elogiar a esposa, fazer um mimo, dar suporte, entender como ela está. Cabe ao marido tratar a esposa como uma joia, porque sabe, o Salomão disse para nós, homens, que quem encontra uma mulher, encontra uma herança, uma bondade que vem de Deus. Você pega um sujeito feio que nem eu casei, gente, olha, é uma coisa de Deus, coisa de Deus. Deus é bom, Deus é bom. Salomão diz o seguinte: dos pais vem a herança, a fazenda, e do Senhor vem a esposa. Então nós, maridos, precisamos entender e cuidar bem da esposa. E para quem ainda vai casar, precisa entender e encontrar uma pessoa que tenha esse tipo de amor, esse tipo de comprometimento. E Pedro está dizendo aqui, e exortando os homens, e falando o seguinte: maridos, se vocês não tratarem as esposas com dignidade, vocês terão as orações interrompidas. Não sei se você choca com isso, é muito forte. Conheci um missionário que trabalha na Espanha. Ele esteve visitando a gente lá em Bauru, quando nós estávamos lá, e ele falava o seguinte: ô Jefferson, eu temo quando a minha esposa fala que está orando por mim. Eu falei, por quê? Porque eu acho que ela vai me denunciar para Deus. E aí, conversando com ele, eu não tinha entendido. Eu falei, agora eu mandei a mensagem para ele, falei, ô meu amigo, agora entendi. Se a nossa esposa está reclamando da gente para Deus, significa que as nossas orações serão interrompidas diante de Deus. Olha, maridos, isso aqui é muito sério. Se você não tratar a sua esposa e seus filhos com dignidade, com respeito, não adianta nada você cantar, não adianta nada você orar, não adianta nada você levantar de madrugada e fazer vigília, não adianta, porque as suas orações estão interrompidas. E aí alguém vai falar assim: então pastor, como eu faço para Deus me ouvir? Trate bem a sua esposa, trate bem seus filhos, suas filhas. Porque senão, diz Pedro, as orações serão interrompidas. Agora, encerro a minha fala. Um ambiente de brigas, de discórdia, de falta de amor, não revela o amor de Deus. Agora, um ambiente onde a esposa ama o esposo se dedica e ama a esposa, e ambos cuidam dos filhos, cuidam da igreja, darão para a igreja sustentação, e a sociedade será completamente diferente daquela que nós estamos vendo hoje. Eu creio nisso. E por isso Pedro está falando que o exemplo está na igreja. Irmãos queridos, se Deus retirasse a igreja desse mundo, esse mundo já estaria perdido, completamente desintegrado. O que dá ainda sustentação à vida humana é que a igreja ainda permanece como um luzeiro no mundo. E por isso Pedro está falando que os nossos casamentos, as nossas casas, as nossas famílias, a nossa igreja deve ter uma conduta exemplar do marido e também da esposa. Encerro com a frase de John Bunyan, quando John Bunyan fala o seguinte: maridos, os maridos devem ser tão crentes, a ponto das esposas dizerem assim: Deus me deu uma pregação diária de como Jesus trata a igreja. Repito, maridos devem ser tão crentes a ponto das esposas dizerem: Deus me deu uma pregação diária de como Jesus trata a igreja. As irmãs têm que falar o seguinte: eu estou vendo Jesus pregando o seu amor aqui em casa todo dia pela forma como meu marido me trata.
Forte isso, hein? E eu convido você a orar comigo. Feche seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, esse texto é difícil, pesado, mas também é esclarecedor para nós, importante para nós. E a nossa oração é que o Senhor abençoe os casais da nossa igreja, abençoe as famílias da nossa igreja, abençoe os nossos irmãos e irmãs que ainda irão se casar, que o Senhor coloque no coração deles, na vida deles, na direção deles, pessoas tementes ao Senhor. E que o Senhor dê a nós todos muita sabedoria para cuidarmos da nossa casa, da nossa família e da pessoa que o Senhor colocou na nossa jornada. Em Jesus pedimos perdão pelas nossas faltas, mas pedimos graça e misericórdia para que possamos ajudar e construir uma família abençoada para a honra e glória do Teu nome. Em Jesus nós oramos agradecidos e o povo de Deus diz: amém.